Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Não sei se você vai ouvir agora à noite, então uma boa noite para você. Se você vai assistir pela manhã, então bom dia. O texto que eu queria compartilhar com os irmãos está no Salmo de número 34, salmo escrito pelo rei Davi, pelo salmista Davi, também profeta, rei de Israel. Salmo 34, verso 1 diz assim: Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, e os seus louvores estarão continuamente nos meus lábios. Amém? Deus, em nome de Jesus, que o sangue de Cristo cubra a minha vida e dos meus irmãos, e que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo, tão doce, tão agradável, que o Espírito possa revelar a palavra que é Jesus a cada um de nós, e que nós possamos ser, ó Deus, edificados através dessa palavra. Fala conosco, fica conosco. Ó Deus, é a nossa oração, no nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo de Davi, que nós acabamos de mencionar, ele fala de um momento muito difícil da vida do rei Davi. A gente tem o costume de analisar a nossa vida, os nossos próprios problemas. A gente gasta tempo pensando, como tem sido difícil a minha vida, como tem sido difícil a minha trajetória, esses dias, o meu trabalho, minha saúde, a minha família, o meu ministério. Nós temos essa inclinação de fazermos uma autoanálise e às vezes nos pegamos angustiados, tristes, deprimidos, Por quê? Porque a impressão que dá é que os nossos problemas são tão grandes, são tão volumosos, e nós caímos às vezes, irmãos, numa mentira do diabo, em acreditar que só nós que temos problemas, ou que os nossos problemas são maiores do que o problema das demais pessoas. Mas o rei Davi viveu também essa crise. Se você ler o Salmo, se eu não me engano, o Salmo de número 2, o rei Davi disse assim: como cresceram os meus inimigos e muitos são os meus adversários. Ou seja, chegou um momento da vida de Davi que ele conseguia ver ao seu redor somente adversários, somente inimigos. Ele não via que aumentava os amigos, ele não via que aumentava a misericórdia de Deus, a graça de Deus, os favores de Deus, as bênçãos de Deus acrescentadas na vida dele. Pelo contrário, ele olhava ao seu redor e dizia assim: poxa, como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários, e nós incorremos nos mesmos erros às vezes, irmãos. Ao invés de nós observarmos a grandeza do Senhor, a quantidade enorme de bênçãos, de vitórias, de livramentos, a gente gasta tempo observando, e não somente observando, mas também remoendo, acontecimentos tristes, notícias ruins que recebemos, problemas que surgiram no nosso dia, lutas que têm nos acompanhado há algum tempo. Davi, em determinado momento, ele viu que realmente havia muita oposição, havia muitos problemas lá no começo, do Salmo, lá no Salmo de número 2, mais ou menos. Mas os dias se passaram, os anos se passaram, e no Salmo que eu acabei de mencionar, 34, Davi estava vivendo um momento muito difícil. Por quê? Você lembra que Davi matou Golias, o gigante, e havia uma promessa para quem matasse Golias. Você lembra? Qual seria a promessa? A promessa seria que quem matasse Golias teria a mão da filha do rei em casamento. Ou seja, Davi teve por esposa Mical, filha do rei Saul. A segunda coisa
é que Davi, com a sua família, Jessé, o seu pai, seriam isentos de impostos, né? E também teria uma posição de destaque no reino, né? Entre a liderança, né, do governo do rei Saul. E ele foi lá, nós já conhecemos a história, ele matou Golias. Só que depois desse acontecimento, houve um alvoroço na nação. As pessoas, as mulheres, né, jovens, saíam pelas ruas dizendo: Saul, né, o rei de Israel, matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Ou seja, Davi é muito mais forte, é muito mais corajoso. Davi é muito mais destemido. Davi tem muito mais qualidade, né? É um homem de Deus de verdade. E quando Saul começa a ouvir essa fala do povo de Israel, surgiu dentro do coração de Saul um ódio, inveja, sentimentos malignos, né, se apossaram de Saul, e ao mesmo tempo que vem sentimentos, vem espíritos malignos também. A Bíblia diz que é da parte do Senhor. Saul tinha sido reprovado por Deus. Saul já não tinha mais o perfil de Deus para reinar uma nação. Deus não usa qualquer pessoa. Não é qualquer um que pode liderar, não é qualquer um que pode estar na frente. Existem critérios, irmãos. Saul havia, né, sido rejeitado porque ele fugiu de alguns critérios, ele quebrou alguns princípios, que nem vem ao caso, assim, você sabe que replicou, nem vem ao caso entrar muito nesse detalhe para nós não nos demorarmos muito. Mas Davi era um homem, né, segundo o coração de Deus. Davi ele tinha, né, todas as exigências para governar uma nação, e o povo observou isso, e foi Deus quem permitiu, porque na verdade Deus havia elegido, né, Davi como o próximo rei de Israel. Tanto é que Samuel foi lá na casa de Jessé de uma forma, ele foi lá escondido, né? Ele não fez nenhum estardalhaço, ele não divulgou na nação, mas ele foi lá, ungiu a Davi, né, na presciência de Deus, né? Deus falou assim: vai lá e unge, porque ele será e já é o meu escolhido. E aí, queridos, quando Saul fica sabendo que Davi foi ungido rei, que ele foi aclamado pelo povo, que Deus o escolheu, começou a perseguição de Saul em relação a Davi. Quem era Davi? Davi era um menino, o mais novo da casa de Jessé. E quem era Saul? Saul era o rei de Israel, que possuía um exército numeroso, uma quantidade enorme de guerreiros. Como enfrentar um menino, um moço, enfrentar um rei, né, com material bélico, com soldados bem treinados, com um exército de guerra? Davi estava numa situação muito difícil, né? Por isso que no começo, lá atrás, ele disse assim: olha como cresceram os meus inimigos, muitos são os meus adversários. Davi olhava ao seu redor, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, e só conseguia ver pessoas que o odiavam, que queriam o seu mal. Queridos, em tempo de pandemia, né, em tempo de crise financeira, essa crise financeira já que está se instalando no Brasil, a crise política, né, esse cenário no nosso país que nós temos acompanhado, né, de perseguição ao presidente da República, de discórdia entre as maiores lideranças do país, quando eles deveriam estar unidos, né, todos, né, unidos num propósito de vencer essa pandemia, no propósito de levar o Brasil a vencer essa crise na área da saúde. Pelo contrário, além da crise da saúde, eles criam uma crise política, e aí que quer encaminhar a nação para uma crise econômica, né, com caos social. Eles querem, os opositores querem que esse país, né, entre numa recessão, para que o presidente seja tirado, para que eles assumam o Brasil. É jogo de poder, né? É luta, né? Guerra por poder, porque eles sabem que lá no poder, lá em cima,
eles podem roubar mais, eles podem adquirir mais riquezas, eles podem fazer negócios escusos, né? Eles podem fazer uma série, como aconteceu no passado, né? Quanto dinheiro dos cofres públicos foram roubados, assaltados durante 16 anos, durante muitos anos. O Brasil vem sendo saqueado desde 1500, desde que foi descoberto. Então, nesse tempo de pandemia, de crise, né, nós também olhamos ao nosso redor, a gente diz assim, meu Deus, eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu várias vezes me peguei assim, meu Pai, qual será a saída? O que faremos? Né? O que fazer? Qual será, né, a solução para essa pandemia, a solução para esses problemas que nós temos vivido na política brasileira, na economia do nosso país? E isso é lógico que se reflete na nossa saúde, porque vem a ansiedade, né? Muitos se deprimem, muitos estão trancados dentro de casa, preocupados com desemprego. E aí vem problemas familiares, imagina só pessoas trancadas dentro de casa, né? Famílias com 4, 5, às vezes até mais, pessoas dentro de uma casa só, né? E ali tendo que conviver nesse confinamento, e aí vem de discussões, aí vem desentendimentos, né? O chefe de família, por exemplo, né? Ele tende a se angustiar de verdade, a se preocupar, meu Deus, né? O que vai ser de mim, o que vai ser da minha família? Muitos já nem têm mais certeza se vão voltar a trabalhar na empresa onde trabalhavam, né? Pensa na cabeça, né? Imagina a mente de um pai, de um chefe de família, um homem que é responsável, que quer pagar as suas contas em dia, que quer andar com a cabeça levantada, erguida, né? Que quer ser respeitado pela sociedade. Não é simples, é um momento difícil para os brasileiros e para as nações da terra, né? Para todas as pessoas, né? Que vivem nesse planeta hoje, sobretudo os chefes de família. Por quê? Porque realmente a crise trazida pela pandemia, por esse problema de saúde, a crise na saúde, né, ela traz a reboque uma série de outros problemas sérios. E aí, queridos, o que fazer na hora da crise? Salmo que nós acabamos de declarar aqui, né, quando Davi diz assim, em todo tempo louvarei ao Senhor, e os seus louvores estarão continuamente nos meus lábios. Foi em que momento Davi falou isso? Davi falou isso quando ele estava fugindo de Saul. Saul queria matá-lo e ele fugiu para algumas regiões montanhosas e chegou um momento que Saul começou a fechar o cerco e ele teve que ir para a terra dos filisteus, lá em Gate, né? O rei Abimeleque. Mas só que nós já sabemos que, né, os filisteus são inimigos antigos de Israel. Tanto é que nesse período eles estavam tentando se levantar contra Saul e contra o reino de Israel, contra o povo de Deus. E Davi, sem opção, ele vai para as terras dos filisteus. E ele, quando chega lá dentro da terra dos filisteus, em Gate, ele diz assim, olha, o que eu farei aqui? O que eu vou fazer aqui? Eles sabem que eu sou judeu, eles sabem que eu sou um líder, eles sabem que eu fui ungido rei, eles sabem que eu sou o próximo rei de Israel, eles sabem que eu vou guerrear no futuro contra eles e eu vou vencê-los, que muitos filisteus serão mortos através da minha espada. Então, dificilmente eu sairei dessa cidade, né, que era Gate, que pertencia ao reino dos filisteus. Dificilmente eu sairei daqui com vida. Eles vão me matar, eles vão tirar a minha vida. Você já viveu um momento assim, extremo, quando você se encontra numa situação tão difícil que a impressão que dá é que você vai morrer? Não tem jeito para mim, não tem solução ao meu problema. Sabe quando você, humanamente falando, né, pensa em todas as possibilidades e você não consegue encontrar uma saída sequer? Era assim que Davi estava. Davi estava vivendo um momento onde, humanamente falando, ele não teria uma saída, uma solução. Ele estava perdido. Davi estava fadado à morte.
Davi estava fadado ao insucesso. Naquele momento, Davi tinha tudo para dar errado. Mas a Bíblia diz que nesse tempo, que nesse contexto, né, Davi cantou uma canção, ele fez um hino. E a canção, a letra dizia assim: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, porque os seus louvores, os louvores a Deus, né, jamais sairão dos meus lábios. Irmãos, para resumir aqui, né, Deus deu uma estratégia para ele se fez de louco, né, quem conhece a história sabe, e ele começou a babar, a arranhar os portões, e aí o rei falou assim: um louco desse aí não vai me vencer. E aí acabou que Davi conseguiu sair dali com vida, né? E Davi então celebrou o grande livramento. Deus deu uma saída. Mas, irmãos, como Deus dá uma saída no momento onde não há saída? Como alguém pode vencer no momento em que a vitória é a última das possibilidades? Como alguém pode, né, ter sucesso quando, na verdade, tudo coopera para o insucesso? Qual é a receita? Como você pode sair da crise e vencer a crise quando, na verdade, né, tudo coopera para o teu mal, para o teu fracasso? O segredo, querido, de Davi, nesse contexto, para mim, ao meu ver, na minha simples visão do texto, interpretação, é que não podemos cair nessa cilada do inferno, de no meio da crise entregarmos os nossos lábios à murmuração, à maledicência. Por quê, pastor? Porque essa é uma inclinação do homem e essa é a vontade do diabo. Como, pastor, que essa é a vontade do diabo? Porque a vontade de Deus é que em tudo nós demos graça. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. O diabo conhece o coração de Deus. O diabo conhece mais a Bíblia do que eu e você, sabia disso? O diabo conhece mais a Deus do que eu e você. E o diabo sabe o quanto Deus se alegra em ver um servo dele em meio à luta, em meio à prova, em meio ao deserto, em meio ao sofrimento, louvando ao Senhor. Porque quando você tem uma conta corrente com dinheiro, quando você está bem empregado, quando está todo mundo com saúde, quando você está viajando de férias, quando você compra um carro novo, quando você recebe uma promoção no trabalho, você está sozinho, aí consegue um namorado, uma namorada, e se casa, e aí os móveis novos, quando você tem muitos amigos ao teu redor, quando tudo te favorece, é fácil cantar uma canção. O desafio do cristão, irmãos, que era o desafio de Davi, era no tempo da impossibilidade, no tempo da dor, abrir o coração, abrir os lábios e louvar a Deus. Sabe de quem eu me lembrei agora? O Espírito Santo foi lembrar de Paulo e Silas na prisão. Eles não estavam no parque de diversões da Disney, eles não estavam no churrasco em família, eles não estavam lá no futebol com os amigos, não. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, né, com os portões da prisão trancados, e lá fora havia um guarda, né, vigiando para que eles não fugissem. E a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam, louvavam ao Senhor. No meio, né, daquela dificuldade, em meio às dores, né, eles foram açoitados e depois lançados no cárcere. O que eu faria? O que você faria? Talvez nós poderíamos pensar: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Ele não me ama mais. Mas, queridos, eles louvavam a Deus. Sabe o que aconteceu? No meio da luta, no meio da provação, no meio da dor, quando o crente começa a louvar, Deus habita em meio aos louvores. Isso aqui, irmãos, é uma chave espiritual. Quer ver Deus se manifestando, quer ver Deus aqui na terra, quer ver Deus no meio do problema, quer ver Deus junto com você, é você louvar. Louve ao Senhor.
A cantora Cassiane tem uma canção que diz, então louve, né? Simplesmente louve, tá chorando, louve, né? Tá difícil, louve, não importa a circunstância, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que crise todos nós vivemos, problemas todos nós temos. Agora nós precisamos entender, irmãos, com muita clareza, o que nós faremos em meio a essas crises, o que nós faremos em meio a essas dores. Quer vitória? Quer sair da crise? Quer que essa pandemia vá embora? Quer ver Deus agindo, né? Então vamos louvar ao Senhor. Vamos fazer isso, né? Tirar toda palavra negativa, toda maledicência, toda reclamação, toda murmuração. Vamos louvar a Deus. Porque quando nós louvamos, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Existe uma outra coisa aí, irmãos, que nós precisamos aprender junto com Davi nesse contexto. O louvar a Deus no meio da crise tem uma outra conotação. Já percebeu que quem louva a Deus no meio da crise é porque sabe que Deus é fiel, sabe que Deus vela para cumprir a sua palavra, ele sabe que Deus está com ele, ele sabe que Deus, como diz no último versículo de Mateus, né, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Ele sabe que Deus está ali. O momento é difícil, mas Deus está presente. Lá dentro da cova dos leões, Deus estava lá através do anjo. Lá na fornalha de fogo ardente, Deus estava presente. Querido, uma das coisas que eu aprendo com Davi é que Davi é um homem de fé. Davi é um homem que conhece a Deus. Ele sabe assim, ó, Deus, por que eu vou louvar? Eu vou louvar por nada? Se eu louvar por nada, eu estou cantando para a parede, estou jogando palavras ao vento. Não, Davi está louvando a um Deus que está com ele. Davi está louvando a um Senhor presente, né? Yahvé chamar o Deus presente. É por isso que quando o salmista ele diz assim, olha, uns confiam em carros, né, no momento da guerra, no momento da dificuldade, das lutas, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Né? Quando ele se levanta para ir de encontro a Golias, ele fala assim, Golias, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque Davi sabia que Deus estava com ele. Davi era um ungido do Senhor. Davi era um servo do Senhor. Em meio às lutas, Davi louva a Deus porque ele sabe que Deus está presente. Eu vou louvar o meu Deus porque o meu Deus está ouvindo o meu louvor. Porque meu Deus não virou as costas para mim. Meu Deus não tampou os ouvidos. Ele está com os ouvidos abertos. Então, querido, é questão de fé. Quem louva no meio da luta é porque crê. Tem esperança de dias melhores. E para finalizar, irmãos, quem louva em meio à crise mostra que amadureceu. Meus irmãos, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim, eu quando era menino, eu agia como menino, eu pensava, eu discorria, eu falava como menino, mas agora eu cresci, eu tenho visto tanta gente grande, irmãos, pessoas com cabelo branco, gente com 30 anos, 40 anos de igreja, nas redes sociais, por exemplo, eu tenho visto tantas pessoas falando tanta bobagem, tantas pessoas, né, mostrando infantilidade do ponto de vista espiritual, pessoas com teologias infantis, né? Isso aí é praga, isso aí foi a mão de Deus que trouxe isso aí para castigar, pessoas que ao invés de louvar a Deus, ao invés de exaltar ao Senhor, entender que crente é provado sim, Jesus falou que nós teríamos aflições sim, Jesus falou assim, basta cada dia seu próprio mal. Homem de Deus, mulher de Deus, né? Não fica no meio da dor, né? Querendo produzir ou inventar um Deus, né? O Deus da vingança, vingativo, o Deus que não espera a hora, ele não vê a hora de você errar para te bater, para te açoitar. Uma visão distorcida de Deus. Deus é um Deus gracioso, irmãos.
O vírus está aí, ele foi criado, não sei se em laboratório propositalmente ou o que foi. Eu não tenho, né, um parecer exato acerca do surgimento dele, mas ele está aí. Mas, pastor, se ele está aí, né, por que Deus não impediu? Deus permitiu, queridos. Por quê? Porque Deus é Deus. E Deus se utiliza de todas as coisas para trabalhar com cada um de nós. Eu creio que a igreja está sendo trabalhada em várias áreas. Quer ver? Naum capítulo 1, versículo 3, diz assim: Deus tem os seus caminhos nas tormentas e nas tempestades. Ou seja, às vezes a gente não abraça mais os irmãos, a gente não cumprimenta. Tem crente menino que não fala com o outro. Tem crente que faz fofoca. O que é isso? Meninice. Capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala assim: eu não posso falar com vocês como quem fala adultos. Por quê? Porque vocês são meninos. Por que vocês são meninos? Porque eles eram meninos. Porque Paulo conclui dizendo assim: porque um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cefas, sou de Pedro. Ou seja, havia divisão no meio da igreja do Senhor. Uns queriam seguir Paulo, outros só queriam ir no culto quando Pedro pregasse, quando Apolo era eloquente, diz a palavra de Deus. E aí uns não, eu sou de Apolo, eu sigo Apolo, ou seja, partidarismo, divisão do corpo de Cristo. Isso é infantilidade, isso é meninice. E aí, queridos, numa igreja infantil, numa igreja que deixou de orar, numa igreja que deixou de abrir a palavra, porque a igreja que cresceu, a igreja que amadureceu, uma igreja, né, experiente, experimentada, é aquela que tem uma vida com Deus, é aquela que está com o Senhor em todo o tempo, é aquela que sabe que vem provação, aquela que sabe que vem luta, mas Deus se utiliza de todas essas coisas para o nosso crescimento. A provação é para sermos aprovados. É por isso que Paulo diz assim a Timóteo: olha, jovem pastor Timóteo, procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Uma pessoa, quando ela passa por provações, ela não tem do que se envergonhar. Sabe por quê? Porque ela é santa, ela é irrepreensível, ela não vive aí pela cidade fazendo coisas erradas, né? Ela não dá motivos para que as pessoas, para trazer vergonha ao nome de Jesus e ao Evangelho. Ela é madura, ela é íntegra, ela é irrepreensível, a conduta dela é ilibada, ninguém encontra nela absolutamente nada que a reprove. É uma pessoa que glorifica o nome do Senhor em todas as suas atitudes. Agora, quem é menino, quem é infantil, quem não anda com Deus, quem não caminha com Deus, quem vive de murmuração, quem vive de mimimi, quem vive de fofocas, de maledicência, esses sim, esses é os que vivem trazendo escândalos, é os que vivem lameando o nome de Jesus, o Evangelho, a igreja do Senhor. Então Deus permite a aprovação para quê? Porque quando nós passamos pela aprovação e somos aprovados, a Bíblia diz que ela traz aprovação, experiência, passamos a ser mais experientes, ela traz perseverança, ou seja, não é qualquer coisa que vai nos tirar dos caminhos do Senhor, e ela traz esperança. Esperança é o quê? É aquela certeza de que um dia Jesus vai voltar e que nós vamos estar eternamente com Ele. Qual é a esperança do crente? A esperança do crente é a eternidade. Então, se a pandemia veio, vamos louvar o Senhor em meio à pandemia, vamos adorar a Deus, vamos louvar ao nome do Senhor. Quem sabe que no meio do louvor, da tua adoração, no meio da nossa contemplação, no meio da nossa oração, da nossa santificação, Deus envia anjos na terra e essa pandemia bate em retirada. Eu creio no poder de Deus. Então vamos louvar ao Senhor, porque quem louva tem vitória. Quem louva tem a presença de Deus. Quem louva tem a manifestação de Deus. Quem louva tem livramento. Que nós possamos guardar essa palavra nos nossos corações. São 29 minutos já. Eu quero terminar com 30 minutos essa mensagem. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a nossa igreja, a nossa congregação, que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus abençoe o presidente da nossa nação, Jair Messias Bolsonaro. Eu digo, eu não tenho partido político, eu não sou adepto de nenhum partido, mas
A palavra de Deus em Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo 2, 1 e 2, diz para nós orarmos pelas nossas autoridades, né? Para nós orarmos pelo presidente, que na época era o rei, agora é o presidente. Ore pela autoridade. Capítulo 13, verso 1 de Romanos. Toda autoridade é constituída por Deus. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o nosso presidente e que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus.